Pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 23, referente ao dia 25 de outubro de 2021. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre a ementa. A ementa, a gente já passou pelas principais escolas do pensamento econômico. Essa primeira parte aqui, que é a parte 1 do curso, né, que é a microeconomia. A gente já falou sobre a renda nacional e outros agregados, já falamos sobre o fluxo circular da renda, emprego e distribuição de renda, e as próximas duas aulas, ou seja, a aula de hoje e a próxima aula, vai ser sobre moeda, tá bom? Hoje é o capítulo 29 do livro do Gregory Mank, tá? É o Sistema Monetário. A aula de hoje a gente vai falar sobre moeda. O que é moeda? Moeda é dinheiro. Dinheiro. R$ 10 que está na sua carteira, os R$ 100 que está guardado na carteira do seu pai, R$ 50 que você gastou ontem fazendo alguma coisa. Isso é moeda. Moeda é dinheiro. Que ativos são considerados dinheiro? Quais são as funções do dinheiro? Quais são os tipos de dinheiro? O que é o Federal Reserve? O que é o Banco Central do Brasil? Que papel os bancos desempenham no sistema monetário? Como os bancos criam dinheiro? Como o Banco Central controla a oferta monetária, a oferta de moeda? Isso daqui, novamente, o livro do Gregory Mann, que é um livro para os Estados Unidos. Então, quando for alguma coisa do Brasil, eu vou lembrar para vocês, tá? Trazer informações para vocês. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles utilizam o Fed, que é o Federal Reserve, é o banco central deles. Aqui no Brasil, é o Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Tá? O que é dinheiro e por que ele é importante? Sem dinheiro, o comércio exigiria escambo, a troca de um bem ou serviço por outro. O que é isso, Renan? Imagina que não existe dinheiro na economia. Então você tem o seu celular aí que você está assistindo a aula, tem o notebook que você está assistindo a aula, e você quer vender esse celular ou esse notebook. Imagina que não existisse dinheiro. Como é que você faria? Você vai falar, olha, e agora? Eu quero vender o celular e sei lá, eu queria comprar outras coisas. Eu venderia o meu celular que vale uns R$ 1.500, mas não existe dinheiro nessa economia. Então eu trocaria por uma bicicleta, dois par de óculos, uma caixinha de som. E esse conjunto todo aí eu trocaria o meu celular. Mas veja como é difícil você achar alguém que tenha a bicicleta, a caixa de som. O que foi mais que eu falei? 2 quilos de arroz, eu não sei o que foi que eu falei. Imagine se você achar alguém que está disposto, tem todo esse conjunto de bens e quer trocar em um celular exatamente como você. Então é muito difícil. Então uma economia sem dinheiro é uma economia muito complicada, uma economia chamada escambo. E o dinheiro é um negócio que foi criado, não é um negócio que nasceu na humanidade. A humanidade não nasceu e aí nasceu o dinheiro. Por muito tempo a humanidade foi progredindo sem dinheiro. Em algum momento colocaram dinheiro nessa economia, deu certo e continuaram com ele. Hoje em dia a gente está acostumado, né? Mas veja como é difícil o conceito de dinheiro. Imagina você explicar para alguém que aquela nota de R$ 10 ali que você tem na carteira vale R$ 10. Ou seja, que aquela nota vale mais do que um papel, por exemplo, que não tem escrito nada. Que aquela nota de 10 vale 10 vezes menos que a nota de 100. Qual é a diferença da nota de 100 para a nota de 10? O número, que é 100, o tipo do papel, mas veja o material. Tem diferença? A nota de 10 para a nota de 100? Não tem. Então como é que você explica para alguém por que aquilo ali vale um valor? Imagina a seguinte situação. Você tem R$ 100 aí na sua carteira. Aí você vai na padaria aqui no Brasil e compra produtos lá, dá os R$ 100 e compra esses produtos. Imagina que você pega esses mesmos R$ 100, vai na França, R$ 100, não 100 euros, R$ 100. Vai na França, em uma padaria na França. Você vai comprar um monte de produto lá e entrega a nota de R$ 100. O cara vai olhar para aquilo ali e falar, o que é isso? Não sabe o que é isso. Aquilo ali não vale nada na França. Veja como o negócio é maluco, né? Aquilo ali vale R$ 100 no Brasil, mas não vale R$ 100 na França. Mesma coisa o contrário. Você pega uma nota de 100 ienes do Japão e traz numa padaria no Brasil e apresenta no caixa, o cara vai dizer, opa, que dinheiro é esse? Eu não conheço isso. Então veja como o conceito de dinheiro é complicado. E agora imagine uma economia sem dinheiro. O que é uma economia sem dinheiro? Uma economia de escambo. Ou seja, você troca produto por produto. Veja como o negócio também seria complicado. Por quê? Porque exigiria uma dupla coincidência de desejos.
Você está disposto a vender o seu celular por uma caixinha de som, uma bicicleta e 2 quilos de arroz. Mas será que você vai encontrar alguém que tenha uma bicicleta, 2 quilos de arroz e uma caixinha de som e queira trocar no seu celular? Então veja que teria que existir as duas partes estarem em pleno acordo. Isso acontece muito na OLX. Não sei se vocês já venderam na OLX alguma coisa ou compraram também. Muita gente oferece produto. Então, quando você oferece um produto para o outro, isso aí é um escambo, que a gente chama. É uma troca de mercadoria por outra mercadoria. Mas, ainda bem, nós temos também o dinheiro. E o que é que faz o dinheiro? Então, veja, isso daqui que ele está falando é isso daí, né? A maioria das pessoas teria que gastar tempo à procura de outras pessoas para comercializar algum bem ou serviço, um enorme desperdício de recursos. Então, na economia como um todo, veja como seria ruim. Você teria que achar alguém, vamos pegar uma troca simples, um celular por um notebook. Você teria que achar alguém com um notebook disposto a trocar no seu celular. A pessoa que tem o notebook também perderia tempo procurando alguém que tem um celular e queira trocar no notebook. Então isso aqui é uma troca muito mais complicada, que gera perda de tempo e finalmente desperdício de recurso. Isso é ruim para a economia. Aí em algum momento alguém inventou o dinheiro. O que é o dinheiro? É o conjunto de essa busca de necessária com dinheiro, o conjunto de bens que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas. Então o dinheiro serviu como meio de troca. Veja, é difícil você achar alguém, você com seu celular. Seu celular vale R$ 1.500, vamos supor. Aí você tem aquele celular e quer achar um notebook de R$ 1.500. Aí às vezes você vai na OLX, procura ali e não acha. Aí, porque são mercados diferentes, né? Celular e notebook. Aí vamos supor agora que exista o dinheiro. Aí você anunciou o seu celular por R$ 1.500. Apareceu um cara que queria aquele celular e pagaria R$ 1.500 e compra o seu celular. Então tem aí R$ 1.500. Você deixa de ter o celular e tem agora R$ 1.500. Com esses R$ 1.500 você pode ir na OLX de novo, por exemplo, ou no Mercado Livre, ou em outro lugar, comprar um notebook de R$ 1.500. Então teve a troca e foi muito mais facilitado com o dinheiro. O dinheiro, a moeda, o conceito de moeda é quase igual ao dinheiro, tá? A moeda é uma extensão, um pouquinho de extensão do dinheiro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, quais são as três funções da moeda? Quais são as três funções do dinheiro? Ele serve como meio de troca. O que é isso? É algo que compradores dão aos vendedores quando compram bens e serviços. Quando você vai cortar o seu cabelo, você não oferece um bem ou serviço para o cabeleireiro. Você oferece o valor do corte. Sei lá, se o corte for R$ 20, você vai com R$ 20 e corta seu cabelo. Aqueles R$ 20 o cabeleireiro ele usa para fazer outras coisas. Pode comprar arroz, feijão, pode pagar uma conta de luz e por aí vai. Então, o dinheiro ele serve como meio de troca. Veja que é aquele caso do celular com notebook. Na hora que você envolveu o dinheiro, você trocou o celular por dinheiro e o dinheiro pelo notebook. Então, no final, ele está servindo como meio de troca. O dinheiro em si ele tem valor? Você usa o dinheiro que nem você usa um celular? Não. Mas ele serve como um meio de troca. Acho que não sei se deu para entender. Deixa eu voltar um passo atrás e explicar isso melhor. O dinheiro em si, o dinheiro que nem a gente usa, que nem no Brasil, por exemplo, R$ 100. Ele tem um valor, aquele papel, R$ 100? Não, não é. Mas você sabe que aqueles R$ 100 você pode comprar R$ 100 de produtos dentro de uma padaria, por exemplo. Então isso dá algum valor para ele. Mas qual é o valor que ele recebe? Ele recebe um valor como um meio de troca. Você sabe que aquele dinheiro vai ser aceito na padaria como um meio de troca. Tudo bem? Então isso daqui é uma da função da moeda. Qual é a outra função? Unidade de conta. É um padrão de medida que as pessoas usam para anunciar preços e registrar débitos. Então, com a utilização do dinheiro, você utiliza o dinheiro como um meio de conta. Por exemplo, o meu celular vale R$ 1.500. Aí você vai e vende o celular por R$ 1.500. Na hora que você pega aqueles R$ 1.500, você pode colocar mais R$ 500 e comprar um notebook melhor, por exemplo. Um notebook de R$ 2.000. Então veja que com o dinheiro você conseguiu utilizar como meio de troca. Veja que com o celular ia ser muito mais difícil. Você fala, olha, o meu celular é 1.500, só que é mais 500. Então seria o meu celular mais um terço do celular é igual ao notebook. O dinheiro é muito mais fácil. Você fala, é 1.500 do celular, mais 500, é 2.000, é o notebook.
Também os débitos, né? Eu estou devendo para você R$ 100, então é R$ 100 de dívida. Você sabe o valor, a unidade de conta. Quer ver um exemplo legal de como o dinheiro não tem valor em si? Esse exemplo é bom, o da França. Se você pegar R$ 100 e levar para a França, ele não tem nenhum valor lá. A pessoa não vai nem saber o que é aquilo. Outro exemplo, em 94 ocorreu a troca de moeda no Brasil. Saiu do cruzeiro para o real. E aí passou um tempo que o governo trocava o cruzeiro para o real por uma taxa lá. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha esquecido ou colocou dinheiro embaixo do colchão e esqueceu. E não trocou esse dinheiro. Na hora que passou esse tempo, sei lá, 5 anos depois, e você tem aquele 100 cruzeiros em casa, aquilo vale quanto? Agora vale muito menos do que os 100 cruzeiros que valia antes, concorda? Que o governo estava trocando esse dinheiro. Então, o dinheiro em si não tem valor, mas ele tem valor como um meio de troca. E também serve como unidade de conta. Agora, a principal função do dinheiro, e é isso que diferencia de outras mercadorias, é a reserva de valor. É a terceira função do dinheiro. E o que é isso? É algo que as pessoas podem usar para transferir poder de compra do presente para o futuro. Você pode pegar R$ 100, deixar na carteira e gastar amanhã. Você pode pegar R$ 100, deixar no banco e gastar daqui a um mês. Você pode pegar R$ 100, colocar embaixo do colchão e gastar daqui a um ano. Então você está transferindo aquele valor ali para o futuro. Você não pode fazer isso com outras mercadorias. Tudo bem? Tá. Existem dois tipos principais de moeda. Quais são elas? A moeda mercadoria e a moeda de curso forçado. Recentemente, é por isso que não está no livro, surgiu um terceiro tipo de moeda. Tá? Deixa eu falar desses dois aqui primeiro, depois eu falo do terceiro. Então, o que é uma moeda mercadoria? Ela assume a forma de uma mercadoria com valor intrínseco. Por exemplo, as moedas de ouro e cigarro em campos de prisioneiros de guerra. A moeda em ouro, por muito tempo, a humanidade usava moeda em ouro, por exemplo. Agora veja que a moeda em ouro, ele tinha todo o valor da moeda, ou seja, servia como meio de troca, servia para comunidade de conta, uma moeda, duas moedas, três moedas, servia como reserva de valor. Mas a própria moeda de ouro, ela tem um valor. O ouro até hoje é um negócio que é muito bem valorizado, né? Então tem um valor aqui no negócio aí. Não é que nem um papel que vale nada do nada. Ele tem um valor, aquela moeda de ouro. Que nem também o cigarro em campo de prisioneiro de guerra. Não sei se vocês já viram, né? Eu não conheço nem guerra e nem campo de prisioneiro, né? Mas tem muito filme falando sobre isso daqui. Aí você vai lá ver no filme, acho que isso acontece muito também em prisão. As pessoas comercializam com cigarro, por exemplo. Isso aqui vale um maço de cigarro, isso aqui vale 2, isso aqui vale 3. Mas veja que o próprio cigarro ele tem um valor. As pessoas podem gostar de fumar cigarro, por exemplo, né? Tem gente que gosta de fumar. Diferente do dinheiro, né? O dinheiro, a pessoa não está feliz porque tem o papel, né? Ela está feliz porque com aquele papel ela pode comprar mercadorias. Tudo bem? Então, isso daqui são moedas mercadorias, são moedas que têm valor por si só. Tá? Existe também as moedas de curso forçado. O que é isso? São moedas sem valor intrínseco, que é usada como moeda por decreto governamental. Então, por exemplo, aqueles R$ 100 que está na sua carteira, ele tem um valor, não tem? Mas ele tem um valor por si só. Se você chegar na França, e na padaria da França e levar os R$ 100 e a pessoa não conhecer o que é real, ela vai aceitar esses R$ 100? Vai dizer, não, eu não conheço essa moeda. A moeda aqui é outra, aqui é euro. Se você chegar nos Estados Unidos, a pessoa fala, não, não conheço, aqui é dólar. Chegar no Japão, não, não conheço, aqui é iene. Chegar na China, não, não conheço, aqui é a moeda de lá, não sei a moeda de lá. E por aí vai. Então aquele papel ali que está na sua mão, de R$ 100, aquilo não tem valor intrínseco. Aquilo não é uma mercadoria. As pessoas não consomem aquele papel, não é? Mas ele tem um valor no Brasil por quê? Porque ele é decreto governamental. O governo força as pessoas a aceitarem que ali tem R$ 100. Então, se você for na padaria, sua conta deu R$ 100, você pegou R$ 100, colocou no caixa da padaria e falou, tá pago os R$ 100, e a conta dava R$ 100, a padaria é obrigada a aceitar, tá? Por decreto do governo. O governo fala, ali naquele papel está escrito R$ 100, então você é obrigado a aceitar, tá?
E isso aí é chamada moeda de curso forçado. Então você tem o real, você tem o dólar, você tem o iene, você tem o euro e por aí vai. Tá? Existe ainda um terceiro tipo de moeda que surgiu recentemente, que é a criptomoeda. Desculpa. A criptomoeda é um negócio meio maluco. Se eu tiver tempo, eu falo sobre ela no final. Mas basicamente a criptomoeda não é uma moeda mercadoria. Ninguém consome criptomoeda. Não é um negócio que você consome. Então não tem valor intrínseco. Também não é de curso forçado. Nenhum governo no mundo até hoje, se eu me lembro, força a alguém a aceitar criptomoeda. Ou seja, por exemplo, você chegar na padaria e falar: eu vou pagar em criptomoeda. Se o governo do Brasil obrigasse as pessoas a aceitarem criptomoeda na padaria, então isso aí seria uma moeda de curso forçado. Mas a criptomoeda não é isso. Nenhum governo no mundo, até onde eu sei, força a aceitação da criptomoeda, de nenhuma criptomoeda. Tá? Esse terceiro tipo especial é muito específico, é muito recente, por isso que não está no livro. Se der tempo, no final da aula a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá? Oferta de moeda. Então, a oferta de moeda ou estoque de moeda é a quantidade de moeda disponível na economia. Tá? Quais bens devem ser considerados parte da oferta de moeda? Nós temos dois candidatos. A moeda corrente, que são as notas e moedas de metal, que estão na mão do público. E nós temos o depósito à vista, que são saldos em conta corrente, que os depositantes podem sacar mediante a emissão de um cheque. O que ele está falando aqui é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês? Moeda é dinheiro, né? Então, dinheiro faz parte da moeda. Aqueles 100 reais que você tem na mão é o quê? Moeda corrente, que a gente chama. São as notas e moedas de metal que estão na mão do público. Aqueles 100 reais está na sua mão. Isso aqui a gente chama de moeda corrente. Mas também, se você falar, Renan, eu tenho 100 reais. Só que não está na minha carteira, não está na minha mão, mas eu vou lá no Banco do Brasil, ou no Itaú, ou no Santander, o banco que eu tenho, eu vou lá no meu extrato, no celular e aparece lá 100 reais. E você sabe que se você quiser sacar os 100 reais, você pode. Se você quiser transferir 100 reais para outra pessoa, essa outra pessoa vai aceitar os 100 reais. Mas não está na sua mão, não é? Isso aí é chamado depósito à vista. Ele tem uma definição mais antiga que fala de cheque. Vamos esquecer isso daqui. Depósito à vista é isso, tá? Se você abrir o aplicativo do Banco do Brasil e você tem conta no Banco do Brasil, vai ver lá a moeda na conta corrente, isso aqui é depósito à vista, tudo bem? E o que é a oferta de moeda? Você soma toda a moeda que está na mão do povo, fisicamente mesmo, aquele dinheiro que está na sua carteira, mais o dinheiro que você tem que você tem na conta corrente, por exemplo, tá? Isso vai ser a oferta de moeda. Eu não vou falar sobre isso daqui. Isso aqui é uma distinção de M1 e M2. É porque assim, a moeda você vai aumentando a abrangência dela para aumentar a oferta de moeda. Tá? M2, por exemplo, pode ser... Eu não sei se vocês conhecem. Tem um CDB, que é é tipo poupança. Vamos pensar na poupança, que é mais simples. A poupança, você bota um dinheiro ali no banco. O banco pode fazer o que quiser com esse dinheiro. E vai te render um dinheirinho no próximo mês, não é isso? Então, se você somar também o dinheiro que fica na poupança, aí você chega no M2, porque às vezes a poupança é tão líquido que parece o depósito à vista, que parece o dinheiro que aparece na conta corrente, tá? Mas vamos esquecer isso daqui, não precisa falar isso daqui não. Pensa na oferta de moeda como sendo o dinheiro que você tem na sua mão, mais o dinheiro que você tem no banco, tá? Na conta corrente do banco. Então, bancos centrais e política monetária. Todo governo do mundo tem dois tipos de política que ele pode utilizar. Ele pode e deve utilizar para situações de crise, para situações normais, para controlar a economia, de tentar crescer, diminuir uma depressão. E quais são essas políticas? A política fiscal e a política monetária. Nesse curso, a gente não vai falar muito sobre política fiscal. O que é política fiscal? É tipo, o governo anunciou que vai gastar mais 60 bilhões com educação. Isso é política fiscal. Ele está botando dinheiro, está gastando dinheiro. Tá? Monetária não. Política monetária é política no dinheiro. Ele pode estar emitindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro à disposição, mas não de forma de gasto. Tá? Daqui a pouco eu acho que vai ficar mais claro. Então, o Banco Central é uma instituição que supervisiona o sistema bancário.
e regula a quantidade de moeda na economia. Então, quem é que faz quem é que está ali controlando quanto de moeda as pessoas têm na economia? É o Banco Central. Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve, e no Brasil é o Banco Central do Brasil, o Bacen, tá? Que faz esse controle de quanto de moeda nós temos na economia. A política monetária é o estabelecimento da oferta de moeda pelos formuladores de políticas do Banco Central. Então, política monetária é o quê? Eu vou aumentar a quantidade de moeda na economia. Então, você está aumentando a oferta de moeda. Eu vou diminuir a quantidade de moeda na economia. Então, eu estou diminuindo a oferta de moeda. Isso aqui é sobre o banco deles lá. Reserva bancária. Isso aqui é um conceito bem interessante que muita gente não conhece e deveria conhecer. É o seguinte: em um sistema bancário de reservas fracionárias, os bancos mantêm uma fração dos depósitos como reservas e usam o resto para fazer empréstimos. É o seguinte, isso aqui acontece praticamente no mundo inteiro, tá? Acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em toda a Europa, acontece nos maiores mercados do mundo, pelo menos. Eu falei que a oferta de moeda, você tinha duas situações, né? Você podia ter os R$100 na sua carteira, vai contar os R$100, ou você poderia ter R$100 na sua conta corrente do banco, e também você teria R$100, não é isso? Agora, eu não sei se vocês sabem, quando você pega os R$100 que está na sua carteira e deposita no banco, ou seja, você deixou de ter R$100 na carteira e agora você tem R$100 na conta corrente do banco, o banco não é obrigado a ficar com aqueles R$100 guardado. Ele não pega aqueles R$100 que você entregou para ele e coloca num cofre, por exemplo. Ele é obrigado a ficar com uma parte desses R$100. E a outra parte ele empresta. Ele pode emprestar, ele pode gastar, ele pode fazer o que ele quiser, basicamente. Tá? Só uma parte desse dinheiro que ele é obrigado a ficar. Isso é chamado de sistema bancário de reservas fracionários. Esse percentual do quanto o banco é obrigado a ficar é chamado de recolhimento compulsório. Tá? Então, nos Estados Unidos, eu até selecionei aqui, o compulsório é porque lá eu acho que depende do estado, tá? Mas varia entre 7% e 22%. Ou seja, de cada $100 que um americano coloca no banco, tem lugares, acho que tem estados, que 7%, ou seja, só $7 o banco é obrigado a ter na sua reserva, e tem lugar que é até $22 que é obrigado a ter na sua reserva. Tá? No Brasil, era 17% até abril de 2021, e recentemente passou a 20%. Essa aqui é uma notícia mais antiga, de outubro, mas eu acho que deve ter cumprido. Então vamos trabalhar com essa hipótese aqui que seja 20%. Então a cada R$100 que você deposita no banco, o banco pega R$20, pega R$20 e aí realmente guarda, coloca no cofrezinho dele lá. E os outros R$80 ele pode emprestar, ele pode fazer outro tipo de investimento. Tá? Renan, mas isso não é uma loucura? O banco não deveria guardar todo o meu dinheiro? Porque, olha só, se ele está fazendo isso, eu não estou perdendo dinheiro? Não, é porque é o seguinte, imagina que todo mundo tem dinheiro no banco. O banco, a gente sabe que é um sistema muito confiável, que a gente pode pagar usando a conta corrente e tudo mais. Aí, não é todo mundo, hoje, que vai chegar no banco e vai sacar todo o dinheiro que tem na conta corrente, concorda? Eu vou comprar um tablet, aí eu tiro R$500 e vou lá e compro o tablet, né? Ou eu saco, ou eu pago no débito, ou eu faço um Pix, que hoje em dia existe, e é praticamente sacar o dinheiro, não é isso? Então o banco vai lá e entrega os R$500. Mas qual é a coincidência que eu faça isso 30 vezes no mês? Qual é a coincidência que todo mundo no Brasil faça isso hoje? Então todo banco tem um modelinho de probabilidade para dizer mais ou menos quanto dinheiro tem que ter no banco naquele dia para cumprir todas as suas funções, tá? Todas as suas obrigações. Então é a partir desse modelinho de probabilidade que ele consegue calcular o risco dele não ter dinheiro no final do dia. Tudo bem?
E é assim que funciona o sistema monetário do Brasil, o sistema bancário. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nos grandes países, nas economias mais desenvolvidas do mundo, nas maiores economias do mundo, alguma coisa assim. Para ser bem sincero, eu não cheguei a olhar, mas eu acho muito difícil algum país aberto, que não seja uma ditadura, usar um sistema diferente desse daqui, tá? Esse sistema é adotado, deu muito certo, continua sendo adotado, e vai ser assim, tá? É o melhor sistema? Não sei, talvez exista um melhor, mas é o que é feito, tudo bem? Então você vê como esse compulsório é importante. Isso aqui, o compulsório, quem determina é o governo. O governo chega e fala, banco, você tem que ficar com 20%, banco, você tem que ficar com 15%, tá? E varia com o tempo. O governo pode aumentar ou diminuir o compulsório. Mas acho que deu para entender, né? Daqueles R$100, se 20%, que é no caso do Brasil, é obrigado a ficar em compulsório, então R$20 o banco guarda ali no cofre dele, R$80 ele faz o que ele quiser, pode emprestar. Pode também não fazer nada, ele pode ficar com R$100, ou pode emprestar, pode criar dinheiro e por aí vai. A razão de reserva R é a fração dos depósitos que os bancos mantêm como reserva, ou seja, a reserva totais como percentual do total de depósito. É o 20%, tá? Que a gente falou. Então imagina que isso aqui é uma conta sua no Banco do Brasil, você depositou R$100 no Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil te deve, ou seja, é um passivo do banco, R$100, não é isso? Agora, o Banco do Brasil ele é obrigado a ficar, aqui a taxa é 10%. É obrigado a ficar com 10% dessa taxa. Pessoal, acho que bateram aqui, deixa eu voltar. Voltei. Então, nessa economia aqui, a taxa de reserva é 10%. Então, o banco ele tem lá como ativo dele, que está lá no cofre dele, R$10. E R$90, por exemplo, ele podia emprestar para outras pessoas. Tá? Então, a taxa de reserva é o quê? 100 dividido por 10, ou seja, desculpa, o contrário, né? 10, que é o que ele é obrigado, dividido por 100, que é 10%. No Brasil é 20%, então aqui seria reservas 20, daria 20 sobre 100, que é 20%. Então, suponha que R$100 de moeda esteja em circulação. Para determinar o impacto dos bancos na oferta de dinheiro, calcula-se a oferta de dinheiro em 3 casos diferentes. Sem sistema bancário, 100% da reserva do sistema bancário e sistema bancário de reservas fracionárias. O que ele está falando aqui é o seguinte, imagina a seguinte situação. Você tem aqueles R$100 que está na sua carteira e você está em 3 economias diferentes. Tá? A primeira economia não tem sistema bancário. Então, aqueles R$100 continua na sua carteira e as R$100 é a oferta de moeda. Concorda? Quanto de moeda essa economia tem em circulação? Os R$100, tá? Que é os R$100 que está na sua carteira. Na segunda economia, existem os bancos, só que os bancos têm que manter todo o dinheiro que você guardou, que você deixa no banco, tá? Ele tem que segurar aquele dinheiro, ele tem que pegar aqueles R$100 seu e colocar no cofre. Então, quanto de oferta monetária existe nesse exemplo? R$0 é o dinheiro que você vai ter na mão, mais R$100, que é o dinheiro que você vai ter na conta corrente. Ou seja, de toda a oferta monetária dessa economia vai ser de R$100. Então, em 100% da reserva do sistema bancário, os bancos não afetam o tamanho da oferta de moeda. Mas, em geral, a gente está numa economia de reservas fracionárias. Então, vamos pegar esse caso aqui que ele colocou, da taxa de reserva, o compulsório, ser de 10%. Então, se você pegou aqueles R$100 e depositou no banco, o banco vai ter como débito R$100, R$10 é o que ele tem como compulsório e R$90 ele pode emprestar. Então, imagine a seguinte situação. Você tem R$100 na sua carteira, chegou no Banco do Brasil, ou no Itaú, ou qualquer outro banco, e depositou dinheiro lá. Aí você chegou na sua casa, abriu o aplicativo do banco e vai estar lá, conta corrente R$100, não é isso? Então aqueles R$100 você pode comprar de mercadorias, de bens e serviços, não é isso? Você pode ir na padaria e pagar no débito, você pode comprar alguma coisa e pagar no Pix e por aí vai. O banco, daqueles R$100, se o compulsório for 10%, ele é obrigado a ficar com R$10, né? No cofre dele. Mas os outros R$90 ele pode emprestar.
Vamos supor que nesse dia eu cheguei no banco e falei, banco, me empresta R$ 90. Aí o banco falou, beleza. Então daqueles R$ 100 seu, R$ 90 ele emprestou para o Reinan e R$ 10 ele botou no cofre, não é isso? Agora olha só, você tem R$ 100 para gastar em bens e serviços. Você pode pagar no débito, você pode sacar o dinheiro em outro banco, sei lá. Por aí vai, né? Pode pagar no Pix, mas você pode comprar R$ 100 de bens e serviços. Eu, que peguei aqueles R$ 90 emprestado e tenho na mão os R$ 90, eu posso comprar mercadorias, bens e serviços, R$ 90, não é isso? Então, peraí. Você pode comprar R$ 100 de mercadorias, de bens e serviços. Eu posso comprar R$ 90 de bens e serviços. Então, eu e você somados, a gente tem R$ 190 que pode gastar com bens e serviços, não é isso? Então, qual é a oferta monetária? O que é a oferta monetária mesmo? Dinheiro que está na mão. Quanto dinheiro eu estou na mão, Reinan? 90. Mais o dinheiro que está na conta corrente. Quanto dinheiro você tem na conta corrente? 100. 100 mais 90, 190. Então, veja, se você pegasse aqueles R$ 100 e deixasse na sua carteira, quanto seria de oferta monetária? Quanto a população teria para gastar na economia? R$ 100, não é isso? Na hora que você depositou no banco, o banco pegou R$ 90 e emprestou para o Reinan, agora tem R$ 100 mais R$ 90 para gastar com bens e serviços. Então, toda essa economia agora tem R$ 190 para gastar com bens e serviços. Tá? Eu sei que a primeira vez que você vê é complicado, mas não é tão complicado. Tá? Eu não sei se deu para entender. Se amanhã você chegar e falar, eu vou comprar um travesseiro que custe R$ 100, você pode? Pode, porque está na sua conta lá, na sua conta corrente, não é isso? Você pode tirar dinheiro de novo, ou você pode simplesmente pagar a pessoa que tem um travesseiro no Pix e vai estar lá R$ 100, não é isso? Então você comprou R$ 100 de mercadoria. Se eu também falo, eu vou comprar R$ 90 de um edredom, então eu posso comprar o edredom R$ 90. Então, eu e você somados, nós temos agora R$ 190. Veja que os seus R$ 100 ficou os R$ 10 no banco e R$ 90 por Reinan. Os seus R$ 100 virou R$ 190 de compra de bens e serviços. Virou R$ 190 de oferta monetária. Tá? Então, isso aqui que é o mais interessante. Um sistema bancário de reservas fracionárias, ele cria dinheiro. Então, aquele seu R$ 100 foi criado R$ 190 de dinheiro. R$ 100 da sua conta corrente, mais R$ 90 que eu peguei emprestado. Não é isso? Mas não cria riqueza. Tá? O sistema bancário, ele cria dinheiro. Na hora que você pegou aquele R$ 100 seu e ao invés de colocar debaixo do colchão, depositou no banco, aqueles R$ 100 virou R$ 190. Foi criado dinheiro, mas não cria riqueza, não cria bens e serviços. Tá? Não é aqueles R$ 190 que vai aumentar a produção de bens e serviços da economia. Tá? Só tem mais moeda no mercado. Tudo bem? É aquele negócio, às vezes até o pessoal se confunde bastante, fala, se o governo pode emitir moeda, por que o governo não emite moeda e todo mundo fica rico? Não é o dinheiro que cria riqueza. O que cria riqueza é a produção de bens e serviços. Tudo bem? Então vamos supor que o governo aumentou, dobrou a oferta monetária e todo mundo agora tem 2 vezes aquele dinheiro. Na hora que você colocar no mercado isso daqui, você vai equilibrar os preços, vai criar inflação, cada produto ali como se aumentasse o preço também 2 vezes. Ou seja, o preço de cada produto ia dobrar também. Tá? Então não afeta, o dinheiro em si não afeta a produção. O que afeta é a troca, né, de bens e serviços. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, tá? O dinheiro ele serve como um meio de troca. Tá? Eu estou trabalhando aqui, eu estou oferecendo para vocês um serviço, eu ganho dinheiro para isso e com esse dinheiro que eu ganho eu compro bens e serviços. Não é isso? O dinheiro serve como meio de troca. Tá? Se meu salário dobra, mas tudo que eu compro de bens e serviços, o preço dobra também, não mudou nada a minha vida. Tá? Então, o dinheiro em si, ele não cria riqueza, ele não aumenta a quantidade de bens e serviços que é produzido. Ele só serve como meio de troca, tudo bem? É uma das funções do dinheiro. Então, o sistema bancário, ele cria dinheiro, mas ele não cria riqueza. Não é
esses R$ 190 que vai aumentar a produção de cadeiras no Brasil, por exemplo. Tá? Então, caso 3, sistema bancário. Isso aqui a gente já fez, né? Não sei por que ele repetiu. Ah, sim. É o seguinte. Então, beleza. Você tem aqueles R$ 100 que estava na sua carteira, você depositou no banco. Quando você depositou no banco, o banco foi obrigado a ficar com R$ 10, botou R$ 90 de novo no mercado. Eu, Reinan, fui lá e peguei os R$ 90. Aí vamos supor que eu, Reinan, foi em outro banco. Você fez isso no Banco do Brasil, eu cheguei no Banco Itaú com aqueles R$ 90 e depositei os R$ 90. Então eu tinha R$ 90 na minha carteira, cheguei no Banco Itaú e depositei R$ 90. Desses R$ 90, 10%, nesse sistema aqui, que o compulsório é 10%, o banco é obrigado a ficar. Então o banco é obrigado a ficar com R$ 9. 10% de 90, não é isso? R$ 81 ele pode emprestar para o Pedro. O Pedro foi lá e pegou R$ 81. O Pedro chegou no Santander e depositou R$ 81. Então, R$ 8,10 é que o banco é obrigado a ficar na conta dele. O resto o banco pode emprestar, não é isso? R$ 72,90 o banco pode colocar novamente na economia. E por aí vai. Então, aqueles seus R$ 100 que você depositou no banco, o banco foi lá e emprestou R$ 90. Os R$ 90 que eu peguei emprestado, eu depositei no banco, o outro banco foi lá e emprestou R$ 81. Esse outro banco ficou com a parte do compulsório, R$ 72,90 e emprestou. E por aí vai. Se você somar isso aqui tudo, isso aqui é uma... Eu sempre confundo PA e PG. Bom, vocês são mais espertos que eu. Como é razão, aqui não é aritmética, é geométrica, eu digo que é uma PG, tá? Você somar isso aqui tudo, vai dar R$ 1.000, tá? Então, nesse exemplo maluco, que as pessoas pegam dinheiro emprestado e depositam no banco, aqueles seus R$ 100 virou R$ 1.000. Isso aqui é a criação máxima de moeda que poderia surgir dos seus R$ 100, tudo bem? Isso é chamado de multiplicador da moeda. O que é isso? É a quantidade de moeda que o sistema bancário gera com cada dólar de suas reservas, com cada real da sua reserva. Então, se o compulsório for de 10%, a obrigação do banco, 1 sobre R é o multiplicador. Se for 10%, 1 sobre 10%, que é 1 sobre 0,1, vai ser igual a 10. Dos R$ 100 de reserva, eles criam R$ 1.000 de dinheiro. No Brasil, a gente viu que é 20%. 1 sobre 20%, 1 sobre 0,2 vai dar 5. Então, de cada R$ 100 que você colocar no banco, ao invés de ter na sua carteira, 5 vezes aquele dinheiro é que pode ser criado. Então, daqueles R$ 100 que você depositar, eles criam R$ 500 de dinheiro, o sistema bancário. Tudo bem? Então, exercício. Os bancos e a oferta de moeda, ao limpar seu apartamento, isso aqui acontece muito, na verdade. Você olha debaixo da almofada do sofá e encontra uma nota de R$ 50. Está até muito, né? Acontece muito com 5, com R$ 10, né? Um dia desse fui colocar meu carro para lavar e o cara achou R$ 20 e me entregou. Foi duas coisas que eu fiquei admirado. Ele ter achado, que eu geralmente nunca perco, e a outra ele ter me devolvido. Mas aí você vê quando as pessoas são honestas, na verdade, né? Outra pessoa podia simplesmente esconder o dinheiro, né? Então você achou os R$ 50 e aí você vai lá e deposita a nota na sua conta corrente. A reserva do Fed, a reserva do Banco do Brasil é de 20%. Que valor máximo a oferta de moeda pode oferecer? Que valor mínimo a oferta de moeda pode oferecer? Então qual é o valor máximo? Quanto de dinheiro pode ser criado com esses R$ 50, sendo 20% compulsório? Qual é o multiplicador bancário? 1 dividido por R. 1 dividido por 0,2, que é igual a 5. Então, daqueles R$ 50 no Brasil, que hoje é 20%, poderia ser criado até R$ 250. Como isso iria ocorrer? Você pegaria os R$ 50, colocaria no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é obrigado a ficar com 20%, o restante ele empresta para o Reinan. Reinan vai no banco e também deposita. O Banco do Brasil é obrigado a ficar com uma parte daquele dinheiro, o resto ele empresta, o Pedro pega aquele dinheiro e deposita no banco e por aí vai, né? Então isso aí é o máximo de moeda que poderia ser criado com aqueles R$ 50. Assim, o máximo é 5 vezes 50, 250. Aqui ele fala
o máximo da oferta, tá? Porque é o seguinte, né? R$50 é o que já existia, não é isso? Aqueles R$50 na sua mão, a nota de R$50, é a oferta monetária com aquela nota é o quê? R$50. Na hora que você depositou para o banco e deposita para o outro, por aí vai, pode ser criado até 250. Então, qual foi a variação? De 50 para 250. Então, o sistema bancário criou R$200, no máximo. E o mínimo? O mínimo é criação de zero. O banco pega o seu dinheiro e coloca no cofre. Então, já tinha R$50 na economia e continua tendo R$50 na economia. Então, a criação de moeda é igual a zero. Tudo bem? Deixa eu falar isso aqui rapidamente. Isso aqui são slides que a gente pode passar mais à frente, tá? Isso aqui é um balanço de um banco qualquer. Então, o banco tem lá depósito, por exemplo, o dinheiro que você coloca, que você deposita no banco e o banco te deve, né? Nesse caso aqui, o banco deve para as pessoas R$800. O banco tem dívidas, R$150. Já de ativo, o banco tem a reserva, que é R$200. Ativo é tudo que o banco pode... Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais claro do que é um ativo e um passivo. Vamos supor que eu peguei R$5.000 emprestado no banco e comprei o notebook. O notebook para mim é um ativo, ou seja, eu posso vender o notebook e pegar dinheiro, por exemplo. Tá? Agora, aqueles R$5.000 que eu devo para o banco é um passivo, é uma dívida minha, é uma obrigação que eu tenho. Então, o passivo são as obrigações e ativo é tudo que ele tem ali e pode vender, por exemplo. Então, o banco ele deve para as pessoas R$800, ele tem como dívida R$150, reserva R$200, ou seja, compulsório, por exemplo, ou então até o que ele prefere deixar acima do compulsório. Ele emprestou R$700, tem R$100 em títulos, e aí sobrou R$50. Isso aqui, em geral, é chamado de patrimônio líquido. Por algum motivo, ele chama de capital. Tá? E o que seria o grau de alavancagem? Olha só. Eu nem gosto muito desse exemplo. Tá. Quanto de passivo, quanto de obrigação tem esse banco? 800 mais 150 mais 50. É por isso que eu não gosto de chamar isso aqui de capital, sabe? Eu gosto de chamar isso aqui de patrimônio líquido. Porque esse patrimônio líquido dá a impressão de que não é do banco mais. É ativo de alguém, do dono do banco, por exemplo. Tá? Então, quanto o banco tem de obrigação aqui? R$1.000. Mas quanto de fato ele tem dinheiro que ele pode mexer? R$50. Então, a alavancagem é 1.000 sobre 50, é 20. A alavancagem de 20, tá? Ou seja, um alto grau de alavancagem aqui. O que é o grau de alavancagem? É a razão dos ativos para o capital bancário. Tá? Não vou entrar muito em detalhe isso aqui, não. É porque isso aqui tudo eu queria falar para chegar aqui, na verdade. Alavancagem é crise financeira. Então, vamos pular essa parte de alavancagem. E vamos logo para essa crise financeira aqui. Isso aqui é bem interessante, tá? Na crise financeira de 2008, 2009, então não sei se vocês lembram, já tem 13 anos que ocorreu essa crise. Teve uma crise nos Estados Unidos, todo mundo no Brasil ficou morrendo de medo que chegasse no Brasil. E como foi essa crise, né? Os bancos sofreram perdas em empréstimos hipotecários e títulos lançados em hipoteca devido à inadimplência generalizada. É o seguinte, deixa eu explicar. Eu gosto de falar dessa crise, na verdade. E eu acho que a economia é legal quando a gente vê a realidade. Então, vou até abrir aqui o Wikipedia da crise financeira, se alguém quiser dar uma olhadinha. A crise de 2007, interessante. A crise de 2008 é chamada crise de subprime. O que é isso? Resumidão, bem resumido, é o seguinte. É basicamente o seguinte. Os bancos estavam emprestando dinheiro para as pessoas e as pessoas chegou um momento que viam que não valeria a pena pagar aquele dinheiro. Por exemplo, isso geralmente ocorreu com imóveis, tá? Por exemplo, imagina a pessoa que tem a renda de R$2.000. Essa pessoa tem um sonho de ter uma casa no melhor bairro de Salvador e essa casa no melhor bairro de Salvador custa R$2 milhões. Aí essa pessoa ganha 2 mil por mês, quer comprar uma casa de 2 milhões e não tem dinheiro nenhum a mais do que a renda dela, dessa pessoa, né? Aí essa pessoa chegou no banco e falou, banco, me empresta 2 milhões de reais para comprar essa casa? Aí o banco fala não. Por que o banco fala não? Porque qual é a chance que a pessoa que ganha 2 mil reais por mês consiga pagar de financiamento 2 milhões de reais? É muito pequenininha. Talvez ganhe na Mega,
talvez consiga um emprego muito melhor, mas a chance é bem pequenininha, né? De conseguir pagar esse empréstimo. Então todo banco ele tem um cálculo deles lá para saber, para avaliar se consegue, se pode, por lei, emprestar aquele dinheiro para aquela pessoa. Tudo bem? No Brasil, por exemplo, você está limitado a 30% da renda. Seu financiamento por mês, o quanto você paga por mês, é limitado a 30% do que você recebe. Isso é lei do governo, o governo colocou para diminuir esses casos de inadimplência. O que é inadimplência mesmo? É quando a pessoa contrai a dívida e não consegue pagar, e não paga. Aí vira inadimplência. Tudo bem? Tudo bem. E como foi o caso dos Estados Unidos? Chegou a pessoa com uma renda lá no banco e queria comprar uma casa, por exemplo, de $200 mil. Chegou no banco e fala, banco, me empresta $150 mil. Aí o banco, beleza, eu empresto para você. Emprestou dinheiro para a pessoa comprovou renda e tal, pegou o dinheiro e comprou a casa. Aí a gente sabe que com o passar do tempo a gente passa por crises financeiras, né? Isso acontece. Passou alguns anos, ele sofreu uma crise financeira. Vai ver um negócio não deu certo, perdeu o emprego, qualquer coisa desse tipo. Ocorreu uma crise externa, uma pandemia, por exemplo. E tomara que nunca mais aconteça, né? Pelo menos enquanto a gente estiver vivo, deixar isso aí para as próximas gerações. Mas bom, a gente sabe que isso acontece, né? Aí o cara se apertou, tal, falou, opa, não consigo pagar minha casa, mas eu não quero perder minha casa. Chegou no outro banco e falou, banco, minha renda é tanto, eu tenho uma casa avaliada 200 mil, me empresta 100 mil? Aí o banco fala, olha, com sua renda e sua casa eu empresto. Agora, veja que interessante, a casa da pessoa vale 200 mil reais, vamos supor, né? Já pegou 150 mil no banco e 100 mil em outro banco. Então, só em dívida já vai para 250 mil, não é? Eita, agora enganchou. Vamos supor que aconteceu uma terceira crise. A pessoa foi ter filho e nasceu trigêmeos, ou perdeu o emprego, ou qualquer coisa desse tipo. De novo, está se esforçando para pagar a casa, não quer perder a casa, chega para um terceiro banco e fala, banco, me empresta 50 mil, eu perdi meu emprego, mas veja que a minha renda como era boa, tá vendo? Eu consigo pagar. Aí o banco fala, não, beleza, eu te empresto. Então, peraí. Sua casa vale 200 mil reais, você tem financiado 150 mil no banco, 100 mil no outro banco, 50 mil no outro banco. 100 mais 150 mais 50, 300 mil. Mas você mora numa casa de 200 mil. Na hora que você colocou no papel aquelas dívidas ali, e aquelas dívidas ficaram com um valor maior do que vale a sua casa, e você está se matando para pagar esses financiamentos, o que é que você faz? Eu vou embora dessa casa, eu vou alugar uma outra casa, eu vou morar em outro lugar mais barato, mas o que eu estou pagando aqui não vale o preço da minha casa. Concorda? Sua dívida é maior do que aquele bem. Então a pessoa deixa de pagar o bem. Então quando a pessoa deixa de pagar o bem e o banco toma de volta, veja que até quando vender a casa não vai conseguir aquele valor inteiro que está emprestado. Se ele tem 300 mil em dívida e a casa vale 200 mil, 100 mil reais foi-se embora. Não é isso? Além disso, outra coisa que pode acontecer imagina, eu tenho minha casa aqui, eu também tenho um monte de dívida em cima dela, e minha casa também vale 200 mil reais. Não é? Meu vizinho valia 200 mil, ele faliu, teve que vender a casa, ele viu que não valia a pena pagar, essa casa vai entrar para vender. Aí o outro vizinho do lado também aconteceu a mesma coisa, essa casa vai entrar para vender. Na hora que aumentar a oferta de casa, lembra na primeira parte do nosso curso, aumentou a oferta, o que é que vai acontecer com o preço? Cai. Então eu, que estou na minha casa ali, me esforçando, pagando aquele valor, também quando a minha casa diminui o valor, já que o preço caiu no mercado, pode ser que para mim também não vale a pena pagar. E eu também deixo. Então isso foi um negócio que aconteceu nos Estados Unidos e foi uma bolha. As pessoas estavam indo no banco pegar dinheiro emprestado, o banco aceitava, e geralmente de forma de hipoteca. O pessoal fala muito de hipoteca, que foi o que mais ocorreu, tá? Então você hipotecava a sua casa, pegava dinheiro emprestado e por aí vai, e por aí vai. Chegou um momento que aquela casa não valia mais aquele valor, que as suas dívidas. Você simplesmente sai de casa, deixa a casa lá. Na hora que você faz isso, o preço de casa no mercado vai diminuir.
Na hora que o preço diminuiu, outras pessoas que estavam em situação semelhante também deixaram a casa e virou uma bolha. Agora vejo que aquelas hipotecas que valiam alguma coisa não valem mais nada. Por quê? Porque ninguém estava pagando os empréstimos. Isso é o quê? Uma inadimplência alta. Tá? Então, basicamente, isso aí foi a crise dos Estados Unidos de 2008. Então, os bancos sofreram perdas em empréstimos hipotecários e títulos lastreados em hipotecas devido à inadimplência generalizada. Aquele empréstimo que o banco tinha com você, que você devia 50 mil reais ao banco, e você viu que não valia mais a pena pagar, e você simplesmente parou de pagar, não vale nada. E daí? Então, como consequência disso, muitos bancos se tornaram insolventes. Então imagina, estava lá no ativo do banco, 50 mil reais de empréstimo para o Renan. Renan parou de pagar, aqueles 50 mil virou pó, não é isso? Não vale mais nada. E quando o banco está perdendo ativo, ele pode ficar insolvente. O que é o banco ficar insolvente? É ele não conseguir cumprir os seus acordos. Na hora que isso acontece em crises, nos Estados Unidos, 27 bancos faliram durante 2000 a 2007 e 166 em 2008 e 2009. Estados Unidos tem uma particularidade que lá tem muito banco. Tá? No Brasil, a gente está começando a criar muito banco, esses bancos menores, Nubank, Banco Inter. Inter é até grande, né? Intermediário, mas Nubank eu acho que não é, que é pequenininho ainda. Até a Vivo criou um banco agora, não sei se vocês viram. Eu acho que é um banco, na verdade. Então, mas lá nos Estados Unidos é muito mais disseminado, tem muito mais bancos lá. Tá? Então veja, em 7 anos, faliram 27 bancos. Isso acontece, os bancos ficaram sem dinheiro para pagar suas contas. O que é que faz? Fale. Declara falência, fecha o banco. Só entre 2008 e 2009, 166 bancos faliram. Então os bancos não tinham dinheiro, falia, e a gente vai ver daqui a pouco que a falência de um banco também influencia os outros bancos. Então um monte de banco faliu. E banco falir é um negócio que é bizarro na economia. É assim, você tem 100 reais no banco, o banco faliu, você não tem mais 100 reais no banco. Daqui a pouco tem um negócio chamado FGC, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, muitos bancos tinham pouquíssimo capital. Então, o banco tinha pouquinho dinheiro, ocorreu a crise, o que os obrigou a reduzir seus empréstimos, causando uma crise de crédito. Então, além da falência dos bancos, os bancos que continuaram, eles tinham pouco capital. Na hora que ocorreu a crise, as pessoas estavam em inadimplência alta, o que foi que aconteceu? O banco ficou com menos capital ainda no seu caixa e a consequência disso o que foi? Diminuição de crédito. Então ocorreu uma crise de crédito. O que é uma crise de crédito? Vamos supor, hoje você vai comprar, você tem uma boa renda, você quer financiar 50 mil, você consegue. Uma crise de crédito imagina daqui a um ano ocorreu alguma crise de crédito, e esses 50 mil você não consegue financiar em nenhum banco. Mesmo que você pague uma taxa de juros alta, mesmo que você fale, eu quero pagar uma taxa de juros alta, você não consegue. Então isso aqui é uma crise de crédito. Tá? E por que isso aqui é importante na economia? Por exemplo, uma das coisas que as empresas fazem é pegar dinheiro emprestado no banco. Vamos supor, a Magalu, o Magazine Luiza quer expandir, quer construir uma nova loja. Não tem dinheiro para isso. Uma das coisas que ele pode fazer é pegar dinheiro emprestado no banco. Então, o Magalu, quando faz isso, ele está pensando o seguinte: eu vou construir uma nova loja e esse retorno que eu vou ter vai compensar a dívida que eu vou fazer, né? Eu vou ter retorno positivo. Isso acontece, tá? Não sempre, mas acontece. Então, quando você limita essa opção, então você não tem mais uma loja do Magalu, por exemplo. Isso limita, por exemplo, o crescimento da economia. Então, qual foi a resposta do governo para essa crise? Para aliviar a crise de crédito, o Banco Central de lá e o Tesouro norte-americano injetaram centenas de bilhões de dólares em valor de capital no sistema bancário. Como resultado, contribuintes norte-americanos, que é besteirinha, viraram temporariamente proprietários de uma parte de muitos bancos. Essa política conseguiu recapitalizar o sistema bancário e ajudou a restaurar a concessão de empréstimos a nível normais em 2009. Uma situação parecida
não está nesse livro porque é muito recente, é a pandemia. Na pandemia, a gente já falou bastante nesse curso, né? Ocorreram várias coisas. Uma das coisas é que ocorreu a diminuição de produção, a diminuição de demanda, os preços caíram, a inadimplência dos bancos. Os bancos tinham a impressão de que a inadimplência ia aumentar, que as pessoas perderam emprego, que as pessoas não estavam produzindo. E, por exemplo, uma coisa que poderia acontecer é uma diminuição de crédito. Agora os governos, os principais governos, Brasil, Estados Unidos, na Europa, Japão também, o que foi que eles fizeram? Vamos se antecipar a isso. A economia está esperando que tenha uma crise de crédito, então vamos colocar dinheiro nesse mercado para segurar o crédito nessa economia. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos injetou US$ 1 trilhão. Foi um negócio bizarro de dinheiro assim. E agora tem um outro pacote de US$ 1 trilhão. Não sei nem se foi aprovado. O Brasil também injetou dinheiro na economia. E por que está fazendo isso? Para tentar deixar que os bancos não virem insolventes. Ou seja, não consigam pagar as suas obrigações. E que a economia continue fazendo. Ou seja, se uma empresa chegar para um banco desse e pedir dinheiro emprestado, que ela tenha dinheiro para emprestar e continue emprestando. E por que isso é importante na economia? Eu já falei, né? Você pode limitar o crescimento, né? Se isso não acontecer. Mas por que é importante para o governo fazer uma medida desse tipo? Para não agravar uma crise. A pandemia é uma crise. A pandemia, em qualquer momento da história de qualquer país que ocorrer, é uma crise. Porque você limita a produção, não é isso? Agora, tem crises e crises. Você pode deixar solto e virar, por exemplo, que nem uma grande depressão, ficar vários e vários anos com o negócio piorando. Ou você pode intervir, né? E a grande maioria dos países optou por intervir. No Brasil foi assim também. O Brasil utilizou política monetária e fiscal para intervir na crise da pandemia. E eu acho que isso foi certo, tá? A opinião minha como economista. Para não ter gerado uma crise pior do que poderia ter ocorrido.